atrás? Está muito fácil, tá não? Hoje não está tudo mais fácil? Como é que era a internet há 20 anos atrás, 25 anos atrás? A gente ficava todo feliz, só que está funcionando, né? Aquele barulho, aquela internet de escada. Ninguém podia usar o telefone. Ninguém podia usar o telefone, ficava aquele barulho horrível. Mas a gente ficava feliz. Não é? Porque para nós era o que tinha de tecnologia. Hoje, nós temos o 5G. Mesmo assim, algumas pessoas ainda acham que está lento. Então, hoje, a facilidade que tem é muito grande. Porém, aquilo que a facilidade, ela, no caso, permite, ela também pode estragar. Por isso, antigamente, as dificuldades, os desafios nos conduziam a conhecimentos maiores. A gente aprendia muito com as dificuldades. A gente se fortalecia. Então, hoje a gente vai melhorando, a gente tem que estar sempre querendo progredir. Mas sem facilidade, sem você... Um exemplo. Hoje, você vai pegar, quer fazer uma continha. Mesmo, vamos falar quem estuda, quem faz faculdade, ou na escola mesmo, normal. Hoje o professor vai colocar uma conta lá, o que a gente faz? A gente faz a conta no celular. Porém, antigamente, vocês se lembravam da época que tinha que decorar a tabuada? Quem tinha aquele lápis com tabuada? Vocês lembram da lápis com tabuada, né? Que tinha que ficar ali, ó, né? Não precisava decorar, você tinha toda a resposta ali, né? Então, naquela época, aquele fato de a gente ter que decorar a tabuada fez a gente aprender continha de cabeça. Pergunta para alguns jovens, põe uma conta na frente deles, sem mexer no computador, no celular, em qualquer lugar, para ver se vai fazer a continha. Não é? Sem ajuda. Então, toda a dificuldade que tem, ela gerou uma força muito grande, uma energia que nos tornou capazes de enfrentar várias situações. Por isso é importante entender que tudo que a gente passa na nossa vida é para o nosso crescimento. Mesmo que você fale assim, poxa vida, mas eu estou passando uma dificuldade, é para o nosso crescimento. O que a gente precisa fazer é saber extrair com resignação o que essa situação quer nos mostrar. O que essa situação quer nos caso, motivar a resolver. Muitas vezes esse negócio de querer só facilidade nos deixa atrofiados. Se um homem fosse, no caso, não precisasse trabalhar, os nossos membros, as mãos, os braços e as pernas ficariam atrofiados. Se a nossa mente não desenvolver, ela também atrofia. Se a gente não trabalhar a mente, não trabalhar o estudo, não trabalhar a leitura, a gente recebe visita de quem? Do alemão, do Alzheimer. Por isso é importante a gente estar sempre com a mente em atividade. Fazer leitura, o estudo, tudo isso é importante. Eu lembro de uma passagem que um cientista, ele tinha um casulo, ele estava fazendo um experimento com um casulo. E nesse casulo, ele percebeu que estava começando a ter uma movimentação para romper e a borboletinha sair. E aí o que ele fez? Ele viu que a borboleta conseguiu romper e estava fazendo um sacrifício muito grande para poder sair dessa fissurinha. Ela estava passando, mas com muita dificuldade. Esse cientista pegou um bisturi, foi lá, o que ele fez? Aumentou o buraquinho. Ele achou que ele estava ajudando a borboleta. Mas quando ela saiu, ela caiu. O que aconteceu? As asas estavam totalmente murchas. Por quê? Aquela dificuldade, aquela situação de aperto que ela passava, o casulo formava a membrana das asas dela.
fortalecia as asas. Então, sem esse fortalecimento, as asas atrofiaram. Então, a dificuldade é bem parecida. A dor, o sofrimento, é bem parecido. Ele tem a função de nos moldar, de fortalecer as nossas asas, de fazer com que a gente tenha independência. Então, por isso que essa lei do trabalho, a lei da ação, ela faz parte da lei do progresso. A importância de ter sinceridade da fé ao buscar ajuda também é enfatizada nesse capítulo, porque é preciso ter fé naquilo que se recebe, apresentar-lhes humildade diante de Deus e dos espíritos superiores. Então, quando você tem fé, mas a fé verdadeira, você começa a ver alguns resultados de uma outra forma. O que é fé? Alguém pode falar o que é fé? O que você acha que é fé? É acreditar. É acreditar? É crer naquilo que você não vê. Não vê. Eu gosto desse pedaço que fala acreditar naquilo que ainda não vemos. Alguém já plantou? Alguém planta ou já plantou ou gosta de plantar? Não? Ó, tem um ali, tem mais 2, 3. Já faz uns meses que nós criamos um hobby em casa. Nós criamos horta em vaso. E a gente tem de tudo, assim, alface, couve, manjericão, tomate. Mas foi bem bacana quando a gente começou a criar essa horta. A gente comprou os vasos, né? E a gente começou a comprar os produtos, lá no caso as plantinhas. Eu sou um pouquinho mais apressado. Eu gosto da mudinha. Eu já compro a mudinha. Comprei a mudinha, eu gosto de ver a mudinha mais rápido. Né? Mais tempo. Já minha esposa gosta da semente. Ela planta, coloca a terra. E eu falo, nossa, mas vai demorar um monte. Ela fala, ela tem que ter paciência. E uma vez eu estava fazendo uma reflexão na hora que eu estava mexendo na terra. Eu sou responsável da rega. Então, fiquei regando. E aí eu fui percebendo que, aos poucos, em que a gente vai plantando, que a gente vai regando, passou um tempo, a semente começou a germinar. E aquilo eu fiquei pensando, será que a nossa vida, a gente também tem a confiança de que essa semente do nosso objetivo vai germinar? Porque como eu, que estava com pressa e queria um mudinha, muitas vezes a gente planta a semente, coloca a terra, rega, mas 2 dias depois está tirando a terra de novo para ver se a semente está germinando. Porque a gente não tem certeza de que aquilo vai germinar, que aquilo vai dar certo. Então, o quanto é importante a gente regar com a fé, com a oração, a gente colocar a nossa vida é como se fosse uma semente. Se a gente tem a certeza que aquela semente, que ela vai germinar um dia, por que a gente muitas vezes não confia no Pai de que também a gente vai germinar? Porque na verdade a semente somos nós. Quando a gente ora, quando a gente confia, a terra, a água da fé, do conhecimento, do acreditar, com certeza no tempo certo, a semente vai germinar. E aí vai dar resultado. Mas a maioria das vezes, a gente não tem a paciência que é necessária para fazer essa semente germinar. Então a gente quer sempre pronto, quer sempre da forma mais fácil. Então dentro de cada um de nós devemos ter esse conhecimento, que a gente sabe que se a gente for plantar uma semente de tomate, vai nascer um tomate, não vai nascer um caqui. A gente também vai ter certeza de que tudo aquilo que a gente vai pedir com fé e ação, o resultado também vem.
o resultado sempre vem. As consequências do orgulho são destacados, pois a arrogância pode levar o indivíduo a ser abandonado às suas próprias forças, arcando com as consequências de suas escolhas e ações. A importância de entender que tudo aquilo que a gente pede tem que ter uma finalidade de fazer o bem a alguém. Isso é importante para que dê certo também. É o mesmo, a gente vai passar por um filtro. Esse desejo que eu tenho, ele vai beneficiar quantas pessoas? Será que vai prejudicar alguém? É a mesma coisa. Um exemplo, você está na sua empresa em que você trabalha. E aí você quer subir de cargo. E aí você faz uma prece. Fala assim, pai, eu preciso subir de cargo, o salário é maior. Dá para fazer com que o meu encarregado seja mandado embora? Isso é uma prece sincera? É uma prece que você quer algo, um benefício material, porém vai prejudicar alguém, não é? Mas você pode fazer o contrário. Você pode falar assim, pai, eu preciso muito subir, na minha empresa. Gostaria muito de poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, será que o meu encarregado também não pode subir de cargo? Que Deus abençoe, que o Senhor consiga abençoar ele e ele prosperar mais ainda, para que eu vá atrás. É diferente. Porque você não pediu para que ele fosse mandado embora. Você pediu para que ele subisse, prosperasse. Então, essa nossa ação, a nossa oração, elas estão interligadas. Não adianta a gente fazer uma oração, mas logo depois a gente fazer tudo diferente. As atitudes todas diferentes. Então a prece ela tem que ser acompanhada da ação verdadeiramente no mesmo sentido. Então quando a gente faz a prece para alguém, ou no caso para nós mesmos, mas tem que ser, essa ação ela tem que ser feita da melhor maneira possível. Ou seja, você viver aquilo que você está falando. Buscar, trabalhar, para que a gente possa ter a gente fala assim, uma vida plena. Nesse resumo do capítulo 25, ensina que o progresso é o resultado da colaboração entre esforço e ajuda divina, sendo a humildade e a sinceridade ferramentas essenciais para alcançar essa parceria. Essencial. Sem o apoio deles, nós não conseguimos. O contato nosso com a espiritualidade tem que ser constante. Ter o hábito de conversar, de fazer a prece, de pedir orientação, faz toda a diferença. Agora a gente tem que estar sintonizado com eles para que a gente possa entender esse sinal que vem. Tem uma história que se chama A Semente e o Lavrador. É quase o que eu falei agora em relação à minha horta. Era uma vez um humilde lavrador que morava em uma pequena vila. Ele sonhava em colher alimentos suficientes para sustentar sua família e ainda ajudar os vizinhos mais necessitados. Um dia, ele recebeu um velho viajante, um saquinho com sementes raras, e ouviu dele: se plantares com fé, cuidar com amor e perseverança, colherás frutos abundantes. O lavrador ficou animado, preparou o solo com carinho, plantou as sementes e todos os dias regava e conversava com elas. Mesmo quando o céu parecia seco
e o solo endurecido. Os vizinhos zombavam. Você fala com sementes secas? Isso é perda de tempo. Mas o lavrador continuava. A cada amanhecer, ele dizia: eu confio. Deus proverá. Eu faço a minha parte e ele fará a dele. Passaram semanas sem sinais de vida, mas o lavrador não desistia. Continuava cuidando do solo, mesmo sem ver os resultados. Até que um dia, ao amanhecer, pequenos brotos começaram a surgir. Pouco a pouco, tornaram-se plantas fortes e saudáveis, cheias de frutos nutritivos. A colheita foi tão grande que ele pôde alimentar sua família e dividir com a vila toda. Os mesmos vizinhos que zombavam, agora lhe olhavam com admiração. E o lavrador apenas dizia: eu busquei com fé e trabalhei com amor. E Deus, como sempre, respondeu no tempo certo. Olha essa última parte. Respondeu no tempo certo. Repitam comigo. Respondeu no tempo certo. Não é no nosso tempo. A mensagem final dessa história diz assim: assim como o lavrador, quando buscamos com fé, agimos com perseverança e confiamos na providência divina, os frutos sempre virão. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é sempre melhor. Sempre melhor. E o que muitas vezes a gente se perde, perdemos o equilíbrio, desanimamos, é quando a gente faz as nossas preces, a gente quer no nosso momento, e não vem no nosso momento. Então a gente tem que ter quem, fala assim: poxa vida, você fazer uma conversa, você acreditar na semente seca. O que significa semente seca? Oi? Que não brota. Que não brota, mas mesmo assim você confiou, não é? A gente pode falar que essa semente seca é a situação que a gente está passando agora. Em alguma fase, em algum momento da nossa vida. Alguma dificuldade que a gente tem. Se a gente ficar focado na dificuldade, focado no sofrimento, você acha que a gente consegue soltar, liberar e as coisas acontecerem? Não. Mas a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida ao Pai, o nosso pensamento, o nosso sentimento, isso sim é conversar com a semente seca. E a gente sabe que tem resultado. Eu me lembrei agora, e quem planta então bambu? Vocês sabem como é que funciona a plantação de um bambu? Ele leva 7 anos para brotar. A seringueira também para dar. A seringueira também. O eucalipto. Mas você plantar o bambu, porque antes de crescer para o alto, ele cresce para baixo. Então ele vai enraizando, porque do mesmo tamanho que ele vai para o alto, ele já fincou a raiz dele lá embaixo. Por isso que pode vir um vendaval ele aguenta, porque ele enraizou. Então a ação de Deus em nós é a mesma coisa que a semente. Antes de ir para o alto, ele vai enraizar os nossos sonhos no solo. A nossa força, antes de crescer para o alto, vai crescer para dentro. Então é um momento, não importa a situação que a gente esteja passando, entender que nenhuma resposta ficará vaga. Nada fica sem resposta, ou que a gente pode falar assim, mas que é forte. O Pai jamais vai nos abandonar. Jamais nos deixa entregues. O que a gente precisa é a gente voltar para Ele. A maior dificuldade das pessoas voltarem para a religião
A espiritualidade em si é o sentimento de autossuficiência.